Um novo dia se inicia. O sol nasce mais uma vez, e junto com ele nasce também uma nova oportunidade para recomeçar, para se levantar e para viver o melhor de Deus. A palavra nos garante que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre começar o dia colocando Deus em primeiro lugar. Eu não sei como foi o seu ontem, não sei quais foram as lágrimas ou as lutas que você enfrentou, mas eu sei que hoje o Senhor está dizendo ao seu coração: filho, filha, ainda não acabou, eu estou contigo. E antes de mergulharmos nessa mensagem poderosa, eu já quero te pedir com muito carinho: deixa o seu like aqui neste vídeo, porque isso ajuda muito para que esta palavra alcance mais vidas. E se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas mensagens que o Senhor tem preparado para abençoar a sua vida. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza de que essa palavra vai transformar o seu jeito de começar cada manhã e vai renovar a sua esperança no Deus que faz novas todas as coisas. Aqueles que me buscam de madrugada me acharão. A palavra ecoa como um convite eterno, como uma chave escondida que abre as portas da comunhão com Deus. Quem busca cedo encontra não apenas respostas, mas encontra o próprio autor da vida, aquele que não se esconde dos que o buscam com sinceridade. Antes mesmo de abrir o celular, antes de pensar nas pressões do trabalho, das contas, dos problemas que aguardam, a alma é chamada a se abrir diante do Criador, a colocar diante dele o primeiro suspiro do dia. Há um poder misterioso e sagrado em entregar o início do dia ao Senhor. É como oferecer as primícias do tempo, a primeira parte do fruto diário. Quando você decide começar amanhã diante de Deus, você está declarando com atos que Ele é o primeiro na sua vida. Não se trata apenas de uma prática religiosa, mas de direção, de consagração, de entregar o volante da vida àquele que conhece todos os caminhos. O coração que desperta para Deus logo cedo encontra forças que não vêm do café, mas da graça. Encontra clareza que não nasce de agendas organizadas, mas da luz da palavra. É como a luz suave do sol que atravessa a cortina e espanta as sombras da noite. Buscar o Senhor de madrugada é trazer luz à alma antes que as trevas do dia tentem se impor. É curioso perceber como as Escrituras revelam repetidamente a importância do amanhecer na vida espiritual. Davi disse: de manhã ouvirás a minha voz, Senhor. De manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Não é apenas uma rotina, mas uma decisão de alinhar o coração com o céu, antes que o mundo imponha seu peso. Isaías também fala que o Senhor desperta o ouvido, como quem aprende, manhã após manhã, porque cada manhã carrega consigo um chamado fresco à dependência. Até Jesus, o Filho de Deus, levantava-se ainda de madrugada, quando tudo estava em silêncio, para orar em secreto. O Filho, que é um com o Pai, sentia a necessidade de colocar a comunhão como prioridade, como fundamento do dia. Se até ele buscava o Pai antes de tudo, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. O segredo não está apenas no horário, mas no princípio. Quando você começa com Deus, o resto se organiza. Quem busca primeiro encontra direção, encontra paz, encontra sabedoria que o mundo não pode oferecer. Quem começa o dia com Ele não anda sozinho, anda iluminado. O mundo nos empurra a começar o dia reagindo ao celular, às notificações, às demandas que já chegam antes mesmo de tomar café. Mas o Espírito nos convida a começar respondendo ao chamado da graça, respondendo ao amor que se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor não se esgotam, elas se renovam diariamente. Cada amanhecer é um bilhete escrito por Deus dizendo: eu ainda não terminei contigo, levanta-te e anda. E que melhor resposta podemos dar do que começar dizendo: eis-me aqui, Senhor, guia meus passos. Quando entregamos a Ele o início, Ele consagra o meio e sustenta o fim.
Não significa que o dia será isento de lutas, mas significa que a armadura já estará vestida, a mente já estará cingida pela verdade e o coração já estará guardado pela paz que excede o entendimento. A ansiedade perde espaço quando a oração abre caminho. A confusão perde força quando a palavra ilumina. A pressa perde o trono quando a presença ocupa o centro. E veja como o simbolismo é forte. No Antigo Testamento, o povo de Israel separava as primícias da colheita para o Senhor. Não era o que sobrava, era o que vinha primeiro. Hoje, o nosso fruto mais precioso não é trigo nem azeite, é o tempo. Cada manhã, ao oferecer a Deus os primeiros minutos, estamos dizendo que Ele é o dono de tudo. A consagração do começo preserva o restante. É como a semente que, lançada cedo, garante a colheita. Quem planta oração logo cedo, colhe firmeza ao longo das horas. Quem planta a leitura da palavra ao amanhecer, colhe discernimento quando as decisões aparecerem. Quem planta a adoração na primeira respiração do dia, colhe paz quando as pressões surgirem. Não é misticismo, é princípio espiritual. Assim como as colheitas eram abençoadas quando as primícias eram entregues, a jornada diária é guardada quando os primeiros instantes pertencem ao Senhor. O problema é que muitos confundem disciplina com condenação. Se um dia falham, carregam culpa, como se Deus estivesse com uma prancheta contabilizando atrasos. Mas Deus não chama para pesos, chama para relacionamento. Ele não busca perfeição de rotina, mas sinceridade de coração. Se ontem não deu, hoje é um novo começo. A cada manhã o Senhor oferece uma página em branco. Não importa se a de ontem foi rabiscada com erros e lágrimas, a de hoje vem limpa pela misericórdia. Por isso, levantar-se e buscar o Senhor cedo não deve ser fardo, mas alívio. Deve ser como água fresca para a alma sedenta. Deve ser como pão quente que alimenta e fortalece. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Quem se alimenta dele cedo caminha fortalecido o dia inteiro. E há outro aspecto. Começar com Deus é ato de resistência. Resistir ao fluxo da cultura que nos empurra para começar o dia correndo atrás do vento. Resistir à carne que pede mais alguns minutos de sono, mas depois nos entrega à pressa. Resistir ao inimigo que sabe que um dia sem oração é um terreno mais vulnerável. Resistir e decidir. Hoje, Deus primeiro. Não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade. É melhor 5 minutos de entrega sincera do que 50 de distração. É melhor uma frase verdadeira dita de coração do que longas palavras repetidas sem atenção. Lembra do publicano que apenas disse: Senhor, tem misericórdia de mim? Ele foi justificado. Deus ouve verdade. Quando a alma se curva logo cedo, em verdade, o céu responde. E a resposta pode não ser a resolução imediata dos problemas, mas será sempre a presença que sustenta. E a presença vale mais que qualquer presente. Imagine o dia como um rio. Sem margens, ele transborda e destrói. Com margens, ele corre firme e leva vida. A presença de Deus ao amanhecer é a margem que segura o curso do dia. Ela dá limites, dá direção, dá profundidade. É por isso que muitos tropeçam ao longo das horas, porque começaram sem margens. Mas quem busca cedo, constrói margens invisíveis que seguram as águas da mente e do coração. O resultado é menos reatividade, mais respostas sábias, menos explosões, mais equilíbrio, menos pressa, mais paz. Não porque a pessoa se tornou perfeita, mas porque ela começou com Deus, e o começo decide o percurso. Davi dizia: a minha alma tem sede de ti, de madrugada te buscarei. A madrugada é símbolo de silêncio, de dependência, de prioridade. Quem busca cedo declara: Senhor, tu és minha prioridade. E prioridade é diferente de obrigação. Prioridade nasce de amor, de reconhecimento, de valor. Quando colocamos Deus primeiro, estamos dizendo que reconhecemos o seu valor supremo.
Estamos dizendo que Ele não é parte do nosso dia, mas o dono dele. Isso muda tudo. A vida deixa de ser uma sequência de esforços e se torna uma caminhada guiada. O Espírito Santo passa a conduzir, a corrigir, a consolar. É como estar em um barco em meio a um mar agitado, mas saber que o leme está nas mãos de quem controla os ventos. Você ainda sente as ondas, mas não naufraga. Você ainda escuta os trovões, mas não se desespera, porque sabe que está seguro. E mais, quando buscamos o Senhor cedo, estamos também treinando a alma para dizer não ao que é urgente, para dizer sim ao que é importante. Muitas vezes, a vida nos empurra para correr atrás de urgências e esquecemos do essencial. Mas a manhã com Deus reorganiza o coração. Ela nos lembra que o essencial vem antes, que o reino vem antes, que o amor de Deus vem antes, que ouvir a voz do Espírito vem antes, e esse antes redefine todos os depois. Quem começa ouvindo a voz de Deus, discerne melhor as vozes do mundo. Quem começa recebendo o amor do Pai, responde melhor aos ataques das pessoas. Quem começa sendo guiado pelo Espírito, enxerga melhor as armadilhas do inimigo. Por isso, amanhã não é apenas um momento. É uma estratégia de sobrevivência espiritual. Cada manhã é um presente, e o presente precisa ser aberto com gratidão. Ao acordar, o coração que já agradece coloca a vida no eixo certo. A gratidão abre espaço para a fé, e a fé abre espaço para milagres. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Agradecer logo cedo é alinhar a mente com o céu. É dizer: Senhor, obrigado porque acordei. Obrigado pelo fôlego. Obrigado pela chance de recomeçar. Esse gesto simples abre caminho para um dia mais leve. A ingratidão pesa, mas a gratidão liberta. Quem começa agradecendo já começa vencendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda. Buscar o Senhor de madrugada não é peso, é privilégio. É não deixar que o mundo dite o ritmo da sua alma, mas deixar que o céu dite. É acordar e colocar-se na presença daquele que é dono do tempo, dono da vida, dono do futuro. É confiar que se ele está no começo, estará também no final. É descansar na certeza de que quem busca, acha. Quem bate, recebe resposta. Quem coloca Deus primeiro nunca fica por último. E se a cada manhã você decidir que a primeira voz que vai ouvir não é a do mundo, mas a de Deus? Se você decidir que antes de conversar com qualquer pessoa, vai conversar com o Pai? Se o primeiro gesto do seu corpo não for destravar a tela do celular, mas abrir a Bíblia e deixar que a palavra fale? Isso não é apenas hábito, é posicionamento espiritual. E esse posicionamento abre portas que você nem imagina. Quando você busca o Senhor cedo, Ele vai te dar palavras certas para situações difíceis, vai te dar calma no meio da pressão, vai te dar discernimento para escapar de armadilhas, vai te dar coragem quando o medo quiser dominar. Buscar primeiro é declarar dependência, é dizer: eu não consigo sozinho, mas contigo eu consigo todas as coisas. Quem busca primeiro se veste da armadura de Deus antes de sair de casa, e isso é proteção contra as ciladas que o inimigo já preparou. Quantas decisões erradas poderiam ter sido evitadas se antes tivéssemos parado para ouvir a voz do Senhor? Quantos erros poderiam ter sido poupados se antes tivéssemos colocado o joelho no chão e pedido direção? Amanhã é o momento perfeito, porque ainda não estamos carregados pelo peso do dia. O coração está limpo, a mente está fresca, o espírito está sensível. É como um campo arado, pronto para receber a semente. E quando a semente da palavra cai cedo, ela tem o dia inteiro para germinar, crescer e frutificar. Cada versículo lido de manhã se torna um escudo durante as horas. Cada oração feita de madrugada se torna uma lembrança do céu quando as batalhas aparecerem.
cada cântico entoado, logo cedo, se torna melodia que ecoa mesmo em meio ao barulho do mundo. Buscar a Deus cedo é como carregar uma lâmpada acesa antes de entrar num túnel escuro. A luz já está contigo. E ainda que o túnel seja longo, você não tropeça porque tem direção. É por isso que o salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amanhã é o momento de acender essa lâmpada. Não espere a noite cair para procurar luz, acenda de manhã. Não espere o coração estar ansioso para então orar. Ore antes que a ansiedade bata. Não espere o problema crescer para então buscar ajuda. Busque antes que o problema apareça. Essa é a sabedoria de colocar Deus primeiro. Quando o reino vem primeiro, o resto se encaixa. Jesus prometeu isso. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que tudo será conduzido. Quem coloca Deus primeiro anda em segurança, mesmo quando não entende o caminho. Anda em paz, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Anda em fé, mesmo quando os olhos não veem. Porque quem começa com Deus já começou vencendo. O inimigo sabe disso, por isso tenta roubar os primeiros minutos do dia, tenta ocupar a mente logo cedo, tenta prender o coração em distrações. Mas quando você decide, hoje é Deus primeiro, o inimigo perde terreno, perde espaço, perde domínio. A alma se firma e o espírito se fortalece. Por isso, não adie. Decida ainda hoje. Amanhã cedo, antes de tudo, eu vou buscar o Senhor. E depois de amanhã também. E depois também. Até que isso não seja mais esforço, mas prazer. Até que a alma sinta falta quando não acontecer. Até que se torne natural como respirar. Esse é o chamado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele está perto de quem o busca. E mais perto ainda de quem o busca logo cedo. E agora que esta palavra encontre abrigo no seu coração, eu quero orar com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e misericórdia, neste momento eu me coloco em oração por cada vida que escuta esta mensagem. Que o Senhor desperte dentro de cada coração o desejo de buscá-lo em primeiro lugar, que cada manhã seja consagrada ao teu nome. Que toda distração, toda preguiça, todo peso que tenta roubar o tempo de oração seja quebrado em nome de Jesus. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados, renova a fé daqueles que estão abatidos, levanta aqueles que caíram e mostra que as tuas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Pai, guia os passos de cada filho e filha, ilumina os caminhos, guarda as decisões, protege das armadilhas do inimigo. Que a tua palavra seja lâmpada para os pés e luz para o caminho, que a tua paz seja escudo contra a ansiedade e que a tua presença seja o maior tesouro em cada dia. Nós declaramos: Deus primeiro, todas as manhãs, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras de Jesus ecoam como um fundamento para a vida, como uma chave que abre portas que o homem sozinho jamais conseguiria abrir, como um princípio eterno que governa o coração de quem deseja viver sob a direção do Altíssimo. Quando damos a Ele a primeira parte do nosso dia, estamos declarando com atitudes o que confessamos com a boca, estamos mostrando confiança, estamos reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é dono de tudo, que nada nos pertence de fato e que o tempo que respiramos é graça que vem das suas mãos. Assim como os israelitas entregavam as primícias da colheita, consagrando a primeira parte ao Senhor, nós hoje podemos entregar as primícias do nosso tempo, oferecendo ao Criador não as sobras, não o resto, mas o início, a primeira chama, o primeiro olhar, o primeiro pensamento, a primeira palavra.
Esse ato de colocar Deus em primeiro lugar carrega um simbolismo forte, porque significa reconhecer que Ele é o dono de tudo e que nossa vida só encontra direção quando começa nele. Quando você ora de manhã, quando abre a Bíblia antes de qualquer outra coisa, quando dobra o joelho antes mesmo de abrir as janelas da casa, você está plantando sementes espirituais que florescem em paz, sabedoria e discernimento ao longo das horas. Essas sementes invisíveis produzem frutos visíveis na forma de calma em meio à pressão, de respostas em meio às dúvidas, de coragem em meio às batalhas. Quem não entrega o início do dia a Deus, muitas vezes passa o resto dele tentando remendar os próprios erros, tentando apagar incêndios que poderiam ter sido evitados com uma palavra de direção recebida na madrugada. Mas quem se curva cedo diante dele, se levanta forte diante do mundo. Quem se ajoelha cedo, se ergue confiante. Quem começa com Deus, já começou vencendo. O Senhor conhece o coração humano e sabe que temos a tendência de priorizar o que vemos, mas Ele nos chama a priorizar o invisível, a começar pelo eterno, a buscar primeiro o reino. Isso exige fé, porque é sempre mais fácil abrir o celular, correr para as tarefas, mergulhar nas urgências. Mas é nesse exato momento que o coração precisa lembrar que a ordem de Jesus é clara: buscai primeiro. Não é buscai quando sobrar tempo, não é buscai quando a agenda permitir, não é buscai quando o peso da vida apertar, é buscai primeiro. E esse primeiro não se limita ao relógio, mas ao coração. É prioridade, é primazia, é dar ao Senhor o lugar de honra. Assim como o trono de um rei não pode ser dividido, o trono do nosso coração também não pode ser ocupado por outro. E quando entregamos a Ele o início do dia, estamos entregando o cetro da nossa jornada. Estamos dizendo: reina sobre mim, reina sobre os meus passos, reina sobre as minhas escolhas, reina sobre as minhas palavras, reina sobre os meus pensamentos. Isso é mais que hábito devocional, é ato de governo, é reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Ao longo da história, os homens e mulheres de Deus aprenderam o poder de buscar cedo. O salmista Davi declarou: de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Ele entendeu que a madrugada é tempo de silêncio, tempo em que a voz do Senhor pode ser ouvida com clareza, tempo de saciar a sede espiritual antes de enfrentar a sede do mundo. Jesus, nosso maior exemplo, se levantava ainda de madrugada e ia a um lugar solitário para orar. Ele, que era um com o Pai, não dispensava a necessidade de buscar o Pai antes de tudo. Isso mostra que não é uma questão de necessidade humana apenas, mas de princípio espiritual. Há um segredo escondido na madrugada. Um segredo que só descobre quem decide abrir mão do sono para encontrar descanso maior. Quem abre mão de alguns minutos de conforto para encontrar consolo eterno. Quem abre mão do barulho do mundo para ouvir a voz do céu. E não pense que é sobre quantidade de tempo. Não é sobre medir minutos, é sobre qualidade. É melhor 5 minutos de entrega sincera do que 50 de distração. É melhor uma oração verdadeira, curta e profunda, do que longas palavras vazias. Jesus mesmo ensinou que não seríamos ouvidos pelo muito falar, mas pela sinceridade. Então, o que importa é o coração entregue, o coração disposto, o coração que diz: Senhor, eu te busco antes de tudo. Quando a alma se curva cedo, o céu responde. E a resposta muitas vezes não é a solução imediata dos problemas, mas é a presença que sustenta, é a paz que guarda, é a sabedoria que guia. A presença de Deus é o maior presente que podemos carregar durante o dia. Ela é escudo contra as tentações, é lâmpada contra as trevas, é direção contra a confusão. Quem começa com Deus nunca começa vazio, começa cheio daquilo que o mundo não pode dar. O ato de dar a Deus as primícias do tempo é como erguer um altar logo cedo.
No Antigo Testamento, Abraão erguia altares em cada lugar que chegava, como símbolo de consagração. Hoje, cada manhã pode ser um altar erguido no coração, um altar onde se oferece louvor, gratidão, oração, palavra. Esse altar invisível se torna a base sobre a qual o dia será construído. Sem altar, o dia fica vulnerável. Com altar, o dia fica consagrado. O altar da manhã garante que a vida não seja vivida no automático, mas em sintonia com o Espírito. E é essa sintonia que diferencia o justo do ímpio, o sábio do insensato, o que confia no Senhor do que confia em si mesmo. O justo pode até cair, mas se levanta porque começou o dia no Senhor. O insensato tropeça e permanece caído porque confiou em suas próprias forças. O que confia no Senhor encontra socorro. O que confia em si mesmo encontra frustração. Por isso, buscar primeiro não é opção, é necessidade. E existe também um aspecto de guerra espiritual nesse princípio. O inimigo sabe do poder de quem busca cedo. Sabe que um coração que se curva ao Senhor logo cedo se torna mais difícil de abalar, mais firme nas tentações, mais forte nas lutas. Por isso, ele tenta roubar os primeiros minutos do dia, tenta distrair, tenta ocupar a mente com pressa, tenta encher o coração de preocupações. Mas quando você decide resistir e dizer, hoje é Deus primeiro, você quebra as setas do inimigo, você desarma as armadilhas, você fortalece o espírito. O diabo teme um crente que ora cedo, teme um coração que busca a Deus antes de tudo, teme uma mente que começa alimentada pela palavra. Porque esse coração não é facilmente enganado, essa mente não é facilmente confundida, essa alma não é facilmente abatida. Amanhã também é momento de gratidão. Ao acordar, cada respiração já é prova da misericórdia de Deus. Quantos não despertaram? Quantos não tiveram a chance de ver a luz novamente, mas você abriu os olhos porque o Senhor renovou sobre você a vida? A primeira palavra que sai dos lábios deveria ser: obrigado, Senhor. A gratidão abre espaço para a fé, e a fé abre espaço para milagres. Quem agradece de manhã carrega leveza, porque já começa reconhecendo a bondade de Deus. E quem reconhece a bondade de Deus logo cedo, enxerga milagres em detalhes ao longo do dia. A gratidão é como lente que revela a beleza escondida, como chave que abre portas fechadas. Por isso, não inicie o dia reclamando, não inicie murmurando, não inicie contando problemas, inicie agradecendo. Agradeça pela cama, pela saúde, pela família, pela oportunidade de recomeçar. Esse gesto simples tem poder de mudar todo o percurso do dia. Buscar primeiro também significa alinhar prioridades. Quando você coloca Deus acima, as outras coisas encontram o lugar certo. É como quem organiza uma prateleira. Se a base está firme, o resto se encaixa. Mas se a base está torta, tudo cai. Deus é essa base. Quando Ele está em primeiro, o trabalho ocupa o lugar certo, a família ocupa o lugar certo, os sonhos ocupam o lugar certo. Nada rouba o trono do coração, porque o trono já está ocupado. E isso traz equilíbrio. Muitas das nossas ansiedades vêm de prioridades desordenadas. Colocamos coisas no lugar de Deus e depois nos frustramos porque elas não nos sustentam. Mas quando Deus vem primeiro, até as coisas simples se tornam bênção. Um copo d'água vira motivo de louvor, uma refeição vira expressão de graça, um abraço vira sinal do amor divino. Tudo passa a ser enxergado pela lente do reino. Esse princípio também é um ato de fé no provedor. Jesus disse: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse talvez, ele disse serão. Ele não prometeu ausência de problemas, mas prometeu presença constante, direção certa, provisão necessária. Quem busca primeiro confia que o Pai já sabe do que precisa. Não é preciso correr atrás ansiosamente, porque o Pai já tem cuidado. O coração que confia, descansa.
O coração que descansa não se desespera, e o coração que não se desespera vive com mais leveza, porque sabe que está nas mãos do Senhor. E há ainda um aspecto de renúncia. Colocar Deus primeiro é renunciar ao controle. É dizer, eu não domino o futuro, mas confio em quem já está lá. É reconhecer que os meus planos são limitados, mas os planos de Deus são perfeitos. É entregar o volante a quem conhece todas as estradas. Isso exige humildade, mas essa humildade abre caminho para a exaltação. Quem se humilha será exaltado, quem entrega será sustentado, quem confia será guardado. Essa renúncia liberta, porque tira de nós o peso de sermos deuses de nós mesmos. Quando reconhecemos que só o Senhor é Deus, descansamos na sua soberania. E, finalmente, buscar primeiro é ato de amor. Ninguém coloca alguém em primeiro lugar sem amar. Quando colocamos Deus primeiro, estamos declarando amor. Estamos dizendo, eu te amo acima de tudo. Esse amor nos move, nos transforma, nos guia. Esse amor é resposta ao amor que Ele já nos deu, porque Ele nos amou primeiro. E esse amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo nos faz desejar estar com Ele logo cedo. É como alguém apaixonado que não aguenta esperar para ver a pessoa amada. O coração anseia pela presença, e essa presença satisfaz. Quando entendemos a profundidade desse chamado de Jesus, percebemos que buscar primeiro o reino não é apenas um conselho, mas uma necessidade vital para a alma. O mundo tenta nos convencer de que precisamos correr atrás de muitas coisas, de que temos de acumular, competir, conquistar para então sermos felizes. Mas o Evangelho mostra que a verdadeira vida começa quando o reino vem em primeiro lugar. E o reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que precisamos todas as manhãs. Justiça para lidar com o que é errado, paz para enfrentar o que é turbulento, alegria para suportar o que é pesado. E tudo isso é acrescentado quando buscamos primeiro. A ansiedade perde força, porque sabemos que o Pai já conhece as nossas necessidades. A insegurança perde espaço, porque confiamos que Ele é fiel. O medo perde poder, porque sabemos que Ele está conosco. Essa confiança se traduz em passos firmes, em decisões sábias, em palavras equilibradas, em um espírito sereno mesmo em meio às tempestades. Não é que as lutas desaparecem, mas a maneira como as enfrentamos muda completamente, porque não estamos sozinhos. Quem busca primeiro caminha acompanhado, e isso faz toda a diferença. Colocar Deus em primeiro lugar no início do dia é também um ato de preparação para as batalhas espirituais que certamente virão. A Bíblia nos alerta que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A manhã de oração e palavra é como vestir a armadura antes da guerra. Quem sai sem armadura está vulnerável, mas quem busca primeiro já sai protegido, já sai fortalecido, já sai consciente de que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por isso é tão importante não negligenciar esse tempo. 5 minutos podem parecer pouco, mas se forem 5 minutos de entrega sincera, podem ser suficientes para mudar o rumo de um dia inteiro. Não despreze os começos pequenos, porque o Senhor se agrada do coração humilde que reconhece sua dependência. E ao longo do dia, quando as pressões vierem, quando as decisões tiverem de ser tomadas, quando as tentações se levantarem, a lembrança daquela busca da manhã será a âncora. Será como voz interior dizendo: espera, confia, lembra do que o Senhor te falou. Essa lembrança será combustível para não desistir. Será força para perdoar, será coragem para resistir. Cada manhã plantada em Deus se transforma em colheita no restante do dia. E a colheita é sempre maior que a semente. Por isso, meu irmão e minha irmã, não adie mais.
Decida, a partir de agora, que as primícias do seu tempo pertencem ao Senhor. Entregue a Ele a primeira parte do seu dia e veja como Ele transformará o restante. Coloque o reino em primeiro lugar e veja como as demais coisas começarão a se encaixar. Busque a presença antes de buscar respostas. Busque a palavra antes de buscar opiniões. Busque a oração antes de buscar soluções. E você verá que tudo o mais será acrescentado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Essa é uma verdade que ecoa no coração, como música suave que acalma a alma cansada e levanta aquele que se sente em ruínas. Cada manhã é uma nova oportunidade concedida por Deus, uma página em branco para ser escrita com fé, esperança e amor. O ontem já passou com seus fracassos, suas lágrimas e seus tropeços, e o hoje é presente divino, é declaração celestial de que a história ainda não acabou. A cada nascer do sol, é como se o céu soprasse a terra. Ainda estou contigo, ainda caminho ao teu lado, ainda tenho planos maiores do que as tuas quedas. Essa é a essência do amor de Deus, que não se cansa, não se esgota, não se mede em limites humanos, mas se derrama todos os dias como um manancial que não seca. Buscar a Deus logo pela manhã é beber dessa água fresca no meio do deserto, é renovar as forças, é refrescar a alma, é despertar a esperança adormecida. É começar o dia debaixo da promessa de que Ele faz novas todas as coisas, de que nenhuma noite é escura demais, nenhum peso é definitivo demais, nenhuma culpa é pesada demais que não possa ser lavada pela misericórdia que se renova. Quando os olhos se abrem ao amanhecer, não é apenas o corpo que desperta, mas é a prova de que o Senhor sustentou a vida durante a noite. Quantas vezes adormecemos sem saber o que nos aguardava no próximo dia? E ao abrir os olhos, percebemos que Ele nos deu mais uma chance. Essa chance não é para ser desperdiçada, mas para ser consagrada, para ser entregue em gratidão, para ser vivida em plenitude diante do Criador. E esse é o segredo: começar o dia com Ele, começar reconhecendo que nada somos sem Ele, que tudo depende da graça que nos cobre. Quantos carregam culpas do passado e deixam que essas culpas roubem a alegria do presente? Mas a palavra nos lembra que as misericórdias se renovam a cada manhã, ou seja, o que passou não precisa prender o que está por vir. O ontem pode ter sido de queda, mas o hoje é de oportunidade. O ontem pode ter sido de fracasso, mas o hoje é de recomeço. O ontem pode ter sido de lágrimas, mas o hoje é de consolo. A cada manhã, Deus nos lembra que Ele é Deus de segundas chances, de terceiras chances, de chances incontáveis, porque seu amor não acaba. Não estamos vivos porque merecemos, estamos vivos porque Ele é misericordioso. Não estamos de pé porque somos fortes, mas porque Ele nos sustenta. Não respiramos porque controlamos a vida, mas porque Ele sopra sobre nós o fôlego da existência. Por isso, cada manhã deve ser recebida como presente, como renovo, como recado do céu. Quando buscamos a Deus logo cedo, nos lembramos dessa verdade e nos alimentamos dela. A oração da manhã é o pão quente que fortalece para o trabalho, é o café espiritual que desperta para o caminho. Sem ela, o coração fica fraco, a mente fica confusa, o espírito fica vulnerável. Com ela, a alma se reveste de paz, de direção e de força. O profeta Jeremias escreveu lamentações em meio à dor, em meio a ruínas, em meio a desespero, mas mesmo assim declarou que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Isso significa que mesmo quando tudo parece perdido, existe uma razão para continuar, e essa razão não está em nós, mas em Deus. Quando Jeremias olhava ao redor, via destruição, mas quando olhava para cima, via esperança.
Essa é a diferença de quem busca a Deus logo cedo. Enquanto o mundo mostra caos, Deus mostra propósito. Enquanto o mundo mostra fracasso, Deus mostra vitória. Enquanto o mundo mostra ruínas, Deus mostra reconstrução. Cada manhã, Ele repete a promessa de que está no controle, de que não nos abandonou, de que seu amor não falha. E isso muda tudo. Aquele que se curva em oração de manhã encontra forças para enfrentar os gigantes que aparecerem ao longo do dia. Encontra sabedoria para decidir quando caminhos se bifurcam. Encontra coragem para seguir mesmo quando o medo tenta paralisar. É impressionante como a mente humana pode ser rapidamente tomada pela ansiedade. Basta acordar e já pensar nas contas, nos prazos, nas cobranças, e o coração começa a acelerar, o peito começa a apertar, a alma começa a se afogar em preocupações. Mas quando o primeiro pensamento é Deus, a primeira palavra é oração, a primeira ação é abrir a Bíblia. Essa ansiedade perde espaço, porque a paz de Cristo começa a governar. É como começar o dia sob uma cobertura espiritual. A diferença é visível. O rosto carrega serenidade, o coração bate compassado. A mente não se perde em mil vozes, porque a voz do Senhor já ecoou primeiro. A presença dele logo cedo é como o sol que dissipa a neblina, como a luz que invade o quarto e expulsa as sombras. É como bálsamo derramado sobre feridas abertas, como óleo fresco sobre a cabeça cansada. Esse é o poder de começar com Deus. Ele define o tom do dia, ele estabelece a base, ele sustenta o percurso. Muitos tentam viver apenas das forças humanas e terminam exaustos, frustrados e confusos. Mas quem vive das misericórdias de Deus encontra leveza. É como caminhar no deserto e encontrar uma fonte de água fresca. É como atravessar a noite e ver o sol nascer de novo. É como cair 7 vezes e se levantar 7 vezes, porque a mão do Senhor ergue. Buscar a Deus de manhã é agarrar essa mão estendida antes de sair para a jornada. É decidir que não vou sozinho. É reconhecer que preciso do Pai. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. O sábio não é o que confia em si, mas o que confia no Senhor. O sábio não é o que se gaba da sua força, mas o que se refugia na rocha eterna. E essa rocha está disponível a cada manhã, pronta para ser buscada, pronta para ser conhecida, pronta para ser experimentada. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Essa frase nos lembra que precisamos buscar o Senhor todos os dias, porque cada manhã traz suas próprias lutas, cada manhã traz suas próprias necessidades, cada manhã traz seus próprios desafios. O pão de ontem não sustenta hoje, a oração de ontem não alimenta hoje, a palavra de ontem não substitui a palavra de hoje. Precisamos de renovo constante, precisamos de alimento fresco, precisamos da misericórdia que se renova. E isso é maravilhoso. Deus não nos dá bênçãos velhas, mas graça nova. Ele não nos deixa viver de sobras, mas nos oferece maná diário. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, recebia maná todas as manhãs. Se guardassem para o dia seguinte, apodrecia, porque Deus queria ensinar dependência diária. Assim é conosco. Precisamos buscá-lo todos os dias. Precisamos depender dele a cada manhã. Precisamos reconhecer que sem ele não há caminho. Por isso, cada manhã é convite. Convite para confiar de novo, para recomeçar de novo, para entregar de novo. Deus não nos cobra perfeição, Ele nos oferece misericórdia, Ele não nos exige impecabilidade, Ele nos dá graça. O que Ele pede é entrega sincera, e essa entrega começa no amanhecer. Ajoelhar-se diante de Deus logo cedo é como assinar um contrato de dependência, é como dizer: Pai, eu não consigo sozinho,
mas contigo posso todas as coisas. Isso não significa que não haverão quedas, mas significa que haverá mãos para levantar. Não significa que não haverá lágrimas, mas significa que haverá consolo para enxugar. Não significa que não haverá dores, mas significa que haverá esperança para suportar. Cada manhã a misericórdia se renova e com ela se renova a nossa confiança. Cada manhã, quando os olhos se abrem, é a prova de que o Senhor ainda sustenta a vida, ainda acredita em nós, ainda nos dá mais uma chance. O mundo pode olhar e dizer que acabou, que não tem mais jeito, que não existe saída, mas o céu repete com firmeza: as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Isso significa que não importa o peso da noite anterior, o novo dia traz consigo esperança fresca, como vento suave que invade o peito e limpa a alma. Essa é a marca da graça. Ela não se esgota, não se atrasa, não se corrompe. A graça de Deus é constante, mas também é nova, porque a cada manhã se derrama de maneira especial, como chuva que cai em solo seco e o transforma em campo fértil. Quem aprende a viver nesse ciclo de misericórdia entende que a vida não é sobre nunca falhar, mas sobre sempre levantar em Deus. Não é sobre nunca chorar, mas sobre sempre encontrar consolo. Não é sobre nunca cair, mas sobre sempre ser restaurado. A misericórdia não é licença para permanecer no erro, mas força para recomeçar no caminho certo. Por isso, buscar a Deus de manhã não é apenas um hábito devocional, é uma arma contra o desespero, é um antídoto contra a incredulidade, é um remédio contra a ansiedade. Quem começa o dia com Deus já começa armado, já começa curado, já começa firmado. A alma encontra paz, o coração encontra direção, a mente encontra clareza. Não há peso que permaneça quando a misericórdia se renova. Não há culpa que sobreviva quando a graça se manifesta. Não há escuridão que resista quando a luz do amanhecer invade. A cada manhã o Senhor está dizendo: estou contigo, não temas, segue em frente. E essa voz precisa ser ouvida logo cedo, antes que as outras vozes tentem dominar. A voz do mundo grita, a voz dos problemas pressiona, a voz da ansiedade aperta, mas a voz do Senhor acalma. E essa voz só se ouve claramente quando o coração se aquieta diante dele no início do dia. Por isso, meu irmão e minha irmã, não deixe mais para depois. Decida hoje que amanhã você vai buscar o Senhor logo cedo. Decida que não vai começar o dia correndo atrás das urgências, mas vai começar bebendo da fonte eterna. Decida que não vai abrir o celular antes de abrir a Bíblia, que não vai conversar com ninguém antes de conversar com o Pai, que não vai ouvir outras vozes antes de ouvir a voz do Espírito. Essa decisão vai mudar sua vida, porque vai mudar o eixo do seu coração. Quem busca primeiro, coloca tudo no lugar, porque Deus organiza o que estava fora de ordem, acalma o que estava agitado, fortalece o que estava fraco. É promessa: buscai primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. E agora, diante desta palavra, eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, eu oro por cada vida que recebeu esta mensagem. Pai, renova agora a chama no coração, desperta o desejo de te buscar logo cedo, coloca sede da tua presença, fome da tua palavra, disposição para a oração. Que cada pessoa aqui aprenda a reconhecer que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Que todo o peso do passado seja quebrado, que toda culpa seja arrancada, que todo medo seja lançado fora. Senhor, dá força para levantar, coragem para prosseguir, esperança para recomeçar. Que cada manhã seja um recado do céu dizendo que ainda não acabou, que ainda há promessas, que ainda há vitória.
Espírito Santo, guia os passos, fortalece as mãos, enche de paz os corações. Que a tua presença seja real logo cedo, que a tua voz seja clara, que a tua graça seja experimentada. Nós declaramos em nome de Jesus que viveremos cada dia debaixo da tua misericórdia, confiando que o Senhor faz novas todas as coisas. Amém. Senhor, neste momento eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta palavra e, ao mesmo tempo, cada palavra escrita aqui ecoa como um clamor para que a consciência desperte e a fé se reacenda, porque colocar o Senhor em primeiro lugar não pode ser apenas discurso, não pode ser apenas uma frase bonita, não pode ser apenas um versículo memorizado, mas precisa se tornar uma prática diária, precisa ser atitude, precisa ser prioridade no coração. É por isso que tantas vezes a Bíblia insiste na necessidade de buscarmos o Senhor de madrugada, de entregarmos a Ele as primícias, de buscarmos primeiro o reino e a sua justiça, porque a ordem das coisas revela o valor que damos, e quando o primeiro espaço do coração é ocupado por Deus, todo o restante encontra equilíbrio, todo o restante se alinha, todo o restante recebe sentido. Cada manhã deveria ser marcada pela tua presença, Senhor, não como um peso, mas como privilégio, não como obrigação, mas como encontro. Quando acordamos e a primeira respiração é consagrada a Ti, quando o primeiro pensamento é uma oração, quando a primeira ação é abrir a Tua palavra, algo muda no invisível, algo se movimenta no espiritual, algo se fortalece dentro de nós. O coração começa o dia inclinado ao Teu querer. Os olhos se abrem não apenas para a luz natural do sol, mas para a luz da Tua graça. Os pés não caminham apenas sobre o chão da terra, mas seguem o compasso da Tua direção. É isso que significa viver debaixo do princípio de Deus em primeiro lugar. É começar cada jornada diária com a certeza de que não estamos sozinhos, de que não somos guiados pelo acaso, de que não somos vítimas do destino, mas que o Senhor, Criador dos céus e da terra, é o nosso guia, o nosso conselheiro, o nosso amigo fiel. Quantas distrações tem roubado esse tempo, Senhor? Quantas ansiedades tem consumido a mente ainda nas primeiras horas? Quantas preocupações já ocupam o coração antes mesmo do corpo sair da cama? O inimigo sabe que se ocuparmos o primeiro momento com o mundo, passaremos o resto do dia tentando remendar os buracos que poderiam ter sido preenchidos pela Tua paz. É por isso que oro para que cada pessoa que lê ou escuta esta mensagem entenda que esse tempo não pode ser negociado, que a busca da Tua presença logo cedo é como respirar oxigênio para o espírito, é como beber água fresca no deserto, é como comer o pão que alimenta a alma. Que toda distração seja quebrada, que todo peso seja retirado, que toda ansiedade que rouba a oração seja lançada fora em nome de Jesus. Senhor, dá-nos disciplina, mas acima de tudo, dá-nos amor pela Tua presença, porque só o amor sustenta a constância. Quando amamos de verdade, não precisamos ser forçados, não precisamos ser lembrados, não precisamos ser cobrados, nós simplesmente corremos ao encontro daquele que amamos. Que seja assim com a Tua presença, Pai. Que cada manhã o coração desperte com vontade de estar contigo. Que cada manhã os lábios se abram para Te louvar. Que cada manhã a mente se abra para ouvir a Tua voz. Pai, eu sei que muitos carregam culpas, muitos carregam fardos, muitos se sentem indignos de se aproximar de Ti, mas a Tua palavra nos lembra que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e é justamente isso que nos dá coragem de nos levantar e buscar. Não é porque somos perfeitos, é porque o Senhor é misericordioso. Não é porque não erramos, é porque o Senhor perdoa. Não é porque não caímos, é porque o Senhor nos levanta. Cada amanhecer é uma nova chance, cada raiar do sol é um recado do céu dizendo:
ainda não acabou. Eu ainda estou contigo. É por isso que precisamos te buscar logo cedo, porque é nesse encontro que o coração é limpo, é nesse encontro que a mente é renovada, é nesse encontro que a fé é reacendida. Não é sobre religião, é sobre direção. Não é sobre rito, é sobre relacionamento. Não é sobre medo, é sobre amor. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, todo o resto encontra sentido. As nossas escolhas ganham sabedoria, as nossas palavras ganham vida, as nossas atitudes ganham propósito. Sem ti, Senhor, somos como barcos à deriva, levados por qualquer vento. Mas contigo somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto na estação certa e cujas folhas não murcham. Senhor, quantas vezes começamos o dia olhando para problemas, para dívidas, para desafios, para notícias ruins e esquecemos de olhar primeiro para Ti. É por isso que tantas vezes o dia já começa pesado, já começa confuso, já começa ansioso. Mas quando olhamos primeiro para o Senhor, é como se o peso fosse substituído por paz, a confusão por clareza, a ansiedade por confiança. É isso que peço para cada pessoa, que aprendam a começar o dia com os olhos no alto, com o coração rendido, com a mente cativa à Tua voz, e que essa busca não seja apenas uma formalidade, mas seja encontro real, seja experiência viva, seja transformação. Que a cada manhã haja libertação, porque a Tua presença quebra correntes, que a cada manhã haja renovo, porque a Tua presença enche de força, que a cada manhã haja transformação, porque a Tua presença não deixa ninguém igual. Pai, que os lares sejam transformados porque alguém decidiu Te buscar logo cedo, que os casamentos sejam restaurados porque alguém decidiu colocar o Senhor em primeiro lugar, que os jovens encontrem propósito porque começaram o dia ouvindo a Tua voz. Não importa se o quarto é simples, se o ambiente é barulhento, se o tempo é curto, o que importa é o coração que se inclina. Porque o Senhor não olha para o cenário, olha para a sinceridade. A Tua palavra diz que Tu procuras adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. E essa verdade pode ser uma frase curta, pode ser uma lágrima sincera, pode ser um suspiro de quem acordou cansado, mas ainda assim decidiu buscar. O Senhor se agrada da verdade, não da performance, se agrada da entrega, não do espetáculo. Por isso, Senhor, desperta em nós essa simplicidade de buscar-Te sem máscaras, sem pressa, sem reservas. Que o nosso primeiro gesto seja Tua busca e que esse gesto defina o tom do restante do dia. Porque quem começa com Deus, começa armado, começa protegido, começa direcionado. E quem começa sem o Senhor, começa vulnerável, começa perdido, começa ansioso. Não queremos mais viver dias sem o Teu primeiro lugar, Pai. Não queremos mais desperdiçar manhãs sem a Tua presença. Não queremos mais abrir mão da fonte que nos sustenta. Senhor, a vida é cheia de desafios, o caminho é cheio de curvas, os dias são cheios de pressões, mas a Tua presença cedo nos dá equilíbrio para atravessar cada etapa. Quando buscamos primeiro, não significa que não enfrentaremos problemas, mas significa que teremos forças para enfrentá-los. Não significa que não teremos lágrimas, mas significa que teremos consolo. Não significa que não haverá lutas, mas significa que haverá vitória. Porque a vitória não é ausência de batalha, é presença de Deus. É isso que precisamos entender, é isso que precisamos viver, é isso que precisamos praticar. Deus, em primeiro lugar, não é frase para camiseta, não é lema para rede social, é estilo de vida, é fundamento da fé, é prática diária. Quem aprende isso experimenta o sobrenatural de Deus no natural da vida, experimenta o extraordinário no ordinário, experimenta o eterno no cotidiano. Senhor, eu creio que o que o Senhor deseja é levantar uma geração que saiba Te buscar logo cedo.
que saiba priorizar a presença, que saiba declarar com atitudes que o teu trono está acima de tudo. Eu oro para que cada coração seja despertado como terra fértil, para que a semente da tua palavra não apenas caia, mas crie raízes profundas e produza frutos que permaneçam. Eu oro para que as manhãs nunca mais sejam desperdiçadas em distrações vãs, mas sejam consagradas como altares erguidos no secreto, onde o Espírito Santo fala, onde o coração é moldado, onde a alma é fortalecida. Pai, eu peço que cada pessoa aprenda a colocar diante de Ti o primeiro pensamento, o primeiro gesto, a primeira palavra, para que o restante do dia seja reflexo da Tua direção. Ensina-nos a vencer a carne, que prefere o sono. Ensina-nos a vencer o mundo, que prefere a correria. Ensina-nos a vencer o inimigo, que prefere nos ver ocupados demais para orar. Dá-nos graça para resistir e dá-nos amor para permanecer. Porque não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito que somos transformados. Senhor, eu oro para que cada vida entenda que quando começamos o dia contigo, começamos no lugar certo, começamos na fonte certa, começamos com o sustento certo. Que não sejam apenas palavras, mas vida real, que não seja apenas emoção, mas decisão, que não seja apenas vontade passageira, mas hábito enraizado. Eu oro para que em cada amanhecer os lares sejam invadidos pela Tua paz, que as famílias sejam cercadas pelo Teu amor, que os jovens sejam guiados pela Tua sabedoria, que os anciãos sejam renovados pela Tua força. Que ninguém mais saia de casa sem antes vestir a armadura espiritual, sem antes beber da água viva, sem antes comer do pão da vida. Que cada manhã seja lembrança de que as Tuas misericórdias se renovam, de que a graça continua, de que o amor não falha. Pai, nós declaramos que não viveremos mais sob o domínio da ansiedade. Não viveremos mais presos às distrações. Não viveremos mais deixando o Senhor em segundo plano. Nós declaramos que o Senhor é o primeiro, que o Teu reino é o primeiro, que a Tua justiça é o primeiro, e confiamos que todas as coisas nos serão acrescentadas. Senhor, guarda cada coração de desistir, levanta cada caído, sustenta cada cansado, consola cada abatido. Que a Tua presença seja real como o sol que nasce, que a Tua voz seja clara como o canto dos pássaros pela manhã, que a Tua graça seja sentida como o vento suave que toca a pele. E agora eu concluo esta oração pedindo que o Teu Espírito Santo marque profundamente cada pessoa que leu ou ouviu estas palavras. Que esta mensagem não seja esquecida, mas seja transformada em prática. Que a partir de hoje as manhãs sejam diferentes, que cada amanhecer seja consagrado, que cada início seja Teu. Senhor, nós entregamos os primeiros minutos, os primeiros pensamentos, as primeiras palavras, porque sabemos que quem começa contigo termina em vitória. Em nome de Jesus, nós declaramos Deus em primeiro lugar todos os dias, todas as manhãs, por toda a vida. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que permaneceu comigo até o final desta mensagem. Sei que não foi por acaso que você chegou até aqui, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a presença do Espírito Santo falando com você, é porque o Senhor tinha algo preparado especialmente para a sua vida hoje. E eu peço uma coisa com muito carinho: não guarde essa bênção só para você. Quantas pessoas que você conhece acordam sem esperança, começam o dia cheias de ansiedade, de preocupações e não sabem que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Compartilhar este vídeo pode ser o instrumento de Deus para levantar alguém que está caído. Pode ser a resposta de oração para uma vida que clama por direção. Pode ser o sopro de esperança no coração de um amigo, de um parente, de alguém que você nem imagina.
Por isso, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e principalmente compartilhe esta palavra. Seja você também um canal de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas. E não saia agora, porque aqui na tela vai aparecer outro vídeo com uma mensagem que vai fortalecer ainda mais a sua fé e levar você a crescer no Senhor. Clique e continue mergulhando na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.